Bem, agora nós vamos falar sobre um outro gênero textual, que é o editorial. Esse gênero textual que se cair na prova do Enem, ninguém acerta, porque quase não é visto. Mas aqui a gente vai ver. Vamos entender primeiro com o contexto das nossas questões, para ver como é que funciona a ideia do editorial. Então vamos lá. Considerando contexto de articulação e organização do texto, sua principal finalidade é publicado na página inicial do portal oficial do MEC, do Ministério da Educação, o texto a seguir aborda os desafios da educação brasileira. A redução das desigualdades educacionais exige políticas permanentes e ações coordenadas entre os diferentes entes federativos. Apesar dos avanços registrados nos últimos anos, persistem obstáculos relacionados ao acesso, à permanência e à aprendizagem dos estudantes. Então, ele falou que tem dificuldade de permanência na evasão escolar e aprendizado dos estudantes como um todo. Diante desse cenário, o MEC, Ministério da Educação, reafirma seu compromisso com a ampliação de programas voltados à qualidade de ensino, entendendo que o fortalecimento da educação pública constitui um dos pilares do desenvolvimento nacional. Então vamos entender um pouco do nosso editorial, um gênero textual que se cair no Enem, poucas pessoas iriam acertar porque não é visto. Então, vamos lá, vamos entender. O que é o editorial? Pessoal, a principal diferença, a definição de um editorial é que ele é opinativo. Sim, ele é um gênero textual opinativo. Só que não é qualquer um que pode dar a sua opinião. No editorial, a opinião ela surge exclusivamente do veículo comunicativo, veículo comunicativo. O editorial ele surge exclusivamente do veículo comunicativo. Então, para ser um editorial, a pesquisa feita, a abordagem do tema, a apresentação, ela deve ser feita por uma entidade, não exclusivamente por uma pessoa. Essa é a definição de um editorial. Muitas pessoas confundem com o artigo de opinião. Eu já vou colocar o que é o artigo de opinião. Mas se tem uma entidade apresentando o tema, então o Ministério da Educação, o governo, a Casa Branca, vamos supor ali, a Casa Branca se manifestou em relação ao tema sobre aquecimento global. O governo brasileiro teve compadecimento com as vítimas do acidente da Chapecoense. Enfim, sempre quando eu tenho uma entidade, então o Ministério da Educação, como foi o caso da questão, o governo, eh, sei lá, a ONG tal, cuidando bem dos animais, se pronunciou a favor da defesa ali, eh, de criação de leis para quem dá maus tratos aos animais. Enfim, sempre quando eu tenho um órgão e não uma única pessoa se manifestando, apresentando a sua opinião, então eu tenho um editorial. Se eu tiver uma única pessoa defendendo um ponto de vista, aí já pode ser um artigo de opinião, pode ser um outro gênero textual. Agora, se eu tenho uma entidade, um, um, um jornal, a Globo, a CNN, o Jornal Nacional, a Revista Oeste, se manifestou sobre um assunto, então eu tenho aqui um editorial. Um exemplo, a revista CNN, a revista CNN proclamou sua posição em relação aos dados de evasão escolar que acometem o Brasil. Então, ela apresentou um ponto de vista, mas ela como um todo, como os membros lá do jornal da CNN, e não como uma única pessoa. É isso que caracteriza o editorial. Ele é opinativo, ele tem opinião,
opinião sobre o assunto. Ele traz sobre o assunto uma tese. Ele tem um, um ar argumentativo. É claro, se tem a tese e a opinião, eu tenho aqui um início de uma argumentação, um ar argumentativo. Então, ele sempre vai trazer esse posicionamento, o editorial sempre vai trazer esse posicionamento institucional, né? Então, ele sempre vai trazer, comprovando, validando esse posicionamento com argumentos, claro, né? Argumentos de autoridade, com dados estatísticos, com dados estatísticos, com falas, com relatos, com fatos, com reportagens, enfim, o editorial ele tem essa característica. Então, é isso. É bem curto. Editorial é só isso. A única diferença. E claro, né, ele tem uma linguagem, junto com ele, né, como é uma instituição séria que está publicando, então ele tem uma formalidade, uma linguagem formal. E por conta de ser opinativo, ele tem um ar muito mais subjetivo do que objetivo. Essa é a diferença. É isso aqui. Agora vamos responder essa questão. Então, aqui ele estava falando sobre a educação, a permanência, as dificuldades que enfrenta, né, em relação à permanência, ao aprendizado. Aí fala que o MEC tem um compromisso, a qualidade de ensino, o fortalecimento das redes públicas, enfim, vamos ver. Considerando o contexto de circulação e a organização do texto, a sua principal finalidade é o quê? Então, já analisando esse texto, quem apresentou o posicionamento foi o MEC e não foi uma pessoa. Então, eu já posso pensar que isso daqui é um editorial. Ele trouxe informações, ele reafirmou que o MEC, que o Ministério da Educação está com esse compromisso, então, até porque o texto diz publicado na página inicial do portal oficial do MEC. Então, vamos ver. Relata um acontecimento recente de interesse público, priorizando a objetividade e a rápida divulgação dos fatos? Não, isso daqui é o quê? É uma notícia. Não é? A notícia ela tem essa característica, algo de interesse público e rápido, divulgação rápida. Apresentar, então, portanto, não é essa alternativa, ela é falsa. Apresentar diferentes interpretações sobre um problema social, reunindo entrevistas, estatísticas, opiniões de especialistas para ampliar a compreensão do leitor? Falso. Não é essa alternativa, porque essa alternativa ela fala sobre a reportagem. Essas são as características, essa é a definição de reportagem. Reportagem, ok? Expressar posicionamento institucional do órgão responsável pela publicação sobre uma questão de interesse coletivo, orientando a interpretação do tema. Perfeito. É a definição do editorial. Eu tenho posicionamento institucional, eu tenho posicionamento de um órgão de referência, e ele está falando sobre um tema, ele está, nesse caso ali, ele está falando sobre educação, algo que realmente é de interesse coletivo. A gente quer saber como é que está indo a educação do nosso país, como que as nossas crianças estão tendo aula, como é que está a qualidade do nosso ensino, quem que é responsável, quem que vai ser responsável por melhorar esse ensino. Então, realmente, a letra C ela nos dá a resposta certa. A letra D, defender o ponto de vista particular de uma especialista da área da educação. Não é uma especialista da área da educação, porque quem está falando aqui é o Ministério da Educação e não uma especialista propriamente dito. Se fosse uma especialista, poderia se configurar como um artigo de opinião, mas não é um artigo de opinião. Aí, cuja assinatura confere credibilidade às ideias apresentadas. De fato, se eu tenho uma especialista falando sobre o tema e ela apresenta ali o seu ponto de vista, a sua tese, ela está dando credibilidade, mas não é sobre esse gênero que a questão está nos pedindo. Então, essa alternativa é falsa.
Letra E. Mobilizar diretamente a população para participar de programas governamentais por meio de recursos persuasivos típicos de campanhas publicitárias. Esse texto ele nem apresentou campanhas publicitárias e não é o foco desse gênero textual, que é o editorial. Então, essa daqui também está falsa, pelo motivo de que não é uma campanha publicitária, não está querendo mobilizar diretamente a população, apenas está apresentando uma informação com um posicionamento de um órgão de referência de caráter institucional. Então, o gabarito para a gente ficou letra C.